Muito bem, pessoal. Estou aqui na aula de Algoritmos e Programação 2, falar hoje sobre a ordenação usando Insertion Sort. Todos os alunos autorizaram a gravação da aula na UFMS. Eu sou o professor Robson Soares Silva, meu e-mail é robson.soares@ufms.br, e vamos falar um pouco hoje sobre os algoritmos de ordenação, com um destaque para o Insertion Sort, né? A gente já cheguei a mandar esse exemplo para a turma, e quero só realmente, nesse momento, fazer uma apresentação para vocês, e até aqui tem umas cartas de baralho, e eu vou estar falando para vocês qual é a ideia, né? Porque o criador do algoritmo, algumas pessoas fizeram associação com relação às cartas de um baralho, né? Exemplo, né? Mas são números em si. Aí eu coloquei aqui de forma ilustrativa, tá? Para vocês guardarem essa característica do insertion sort, né? Toda associação é bastante positiva, né, pessoal? Então, olha, os algoritmos de ordenação. Em muitas situações, é necessário ordenar dados. Para esse procedimento, existem os algoritmos de ordenação. Os principais algoritmos clássicos de ordenação são bubble sort, insertion sort, selection sort, merge sort, quicksort e heap sort. Em outras situações, ocorre a necessidade de encontrar um dado em um conjunto ordenado ou desordenado. Então, várias situações a ordenação ela é importante. O algoritmo de ordenação por inserção, o insertion sort. O segundo número do vetor inicia as comparações. Os elementos à esquerda do número escolhido estão sempre ordenados, de forma crescente ou decrescente. Então, um laço com as comparações será executado do segundo elemento ao último, ou seja, na quantidade de vezes igual ao número de elementos do vetor menos 1. Similar a como algumas pessoas organizam um baralho num jogo de cartas. Então, podemos fazer uma comparação do insertion sort com o modo como algumas pessoas organizam um baralho no jogo de cartas. Imagine que você está jogando cartas. Você está com as cartas na mão e elas estão ordenadas. E você recebe uma nova carta e deve colocá-la na posição correta da sua mão de cartas, de forma que as cartas obedeçam à ordenação. Eu peguei essa referência, depois eu vou mostrar as referências para vocês. Esse conceito eu achei legal lá do estrutura de dados. O ENP, diretóriofóruns.com. Ele explica sobre o insertion sort. Aqui estão todas as referências, né? O Eduardo Casavella, a Ana Fernanda Ascencio, Graziela Araújo, livro de estrutura de dados, as professoras Ana Fernanda e a professora Graziela. O livro de estrutura de dados, Algoritmos, Análise da Complexidade, Implementações em Java e C++. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2010. E o Eduardo Casavella, arquivos em C, né? Sempre eu uso a referência dele. E também o terminalroot.com.br. Excelente esses sites todos. O livro também é excelente, da professora Ana Fernanda e da professora Graziella. E também esse conteúdo de estrutura de dados, o ENP, é muito bom também, excelente. Tá? Agradeço sempre, as fontes de conteúdo estão bacanas. Então, aqui os arquivos, aqui está arquivos em C, mas é ordenação. Né? Porque a gente pode, inclusive, ordenar e gravar os dados ordenados em arquivos. Enquanto existirem elementos à esquerda do número escolhido para comparações e a posição que atende à ordenação que se busca não for encontrada, o laço será executado. O número eleito, né, escolhido está na posição I, e os números à esquerda do eleito estão nas posições de I menos 1 a 0. Logo, o laço a ser executado será J igual a I menos 1, e while J maior ou igual a 0, e elemento J maior que o eleito, ou escolhido, né? Ascencio Araújo, 2010. Aqui está o algoritmo, eu vou mostrar, inclusive, a implementação dele já em C, né? E vou fazer a simulação. Aqui eu fiz um esquema, pessoal, ó, para simular a ordenação, né? Então, as cartas aqui, os números são esses, ó. 7, 4, 10, 2 e 8. Então, ele começa assim. Então, a gente começa aqui com o elemento escolhido, vai ser o 4, né, que é o I igual a 1. Aí, a gente compara aqui. O 7 é maior que o 4? É. Então, troca de lugar.
Aí ficou 4, 7, as outras cartas permanecem. Aí agora vamos pegar o I valendo 2, que aí o I vale 0, 1 e 2. É o 10. Ah, o 7 é maior que 10? Não, né? Assim como o 4 também não. Então, ele já está ordenado essa parte, então não faz nada. Agora, a próxima etapa é pegar qual? O 2. Opa, o 2 aqui, ó, o 10 é maior que o 2, então vai ter que trocar. Depois o 7 é maior que o 2, vai ter que trocar. E o 4 é maior que o 2, vai ter que trocar. Vai ficar como? 2, 4, 7, 10. Olha. Aí, depois o I vai valer, né? Aí é 0, 1, 2, 3, o 4, que é o 8. Aí, o 10 é maior que o 8? É, troca. O 7 é maior que 8? Não. Então, ele já ficou ordenado, né? Então, a mão de cartas, a gente vai pegando as cartas aqui do vetor, né? E vamos pegando e ordenando, enfileirando e ordenando, né? Deixa eu ver se tem alguma... Isso, muito bem. Então, até agora está tudo bem, pessoal. Peço para eles se preservarem também. E vamos aqui agora. Isso, ordenado. Aqui estão minhas referências, né? As referências que foram utilizadas. Excelentes conteúdos. Muito bem. Agora vamos ao programa, né? Então, aqui, pessoal, olha, nós temos aqui um método chamado insertion sort, recebe o vetor e o número de elementos, né? E ele vai ser chamado a partir do nosso programa principal, onde a gente vai perguntar o tamanho do desejado vetor e vamos ler os elementos. Após a leitura desses elementos, nós chamamos, né, a função insertion sort, passando o vetor lido e número de elementos. Após ordená-lo, né, a própria função faz isso, nós pegamos e imprimimos os elementos ordenados. Já ordenados. Imprimimos o vetor V, que já está com os elementos ordenados. Passagem de parâmetro, quando a gente passa um vetor, é por referência, né? Então, toda alteração que é feita lá no método insertion sort, ele faz no vetor original. Eles referenciam os mesmos endereços de memória. Vamos testar? Ó, executar. Número de elementos, 5. Eu vou entrar, pessoal, com os mesmos elementos do jogo de cartas. 7, 4, 10, 2 e 8. Olha lá. Ele ordenou certinho, né, os nossos elementos. E aqui, conforme a explicação do algoritmo, né, nós implementamos da mesma forma, né? Temos aqui LO de n ao quadrado, porque ele tem, eu varro aqui os elementos externamente de 1 até n, e faço também aqui uma comparação, outro laço interno, né, para fazer aquele percurso à medida que as cartas vão sendo ordenadas, né? E com isso nós saímos desse método, o insertion sort, com as nossas cartas, né, os nossos elementos ordenados. Então, é um dos modelos dos métodos de ordenação, e que eu estou abordando aqui com vocês hoje, para vocês terem ideia desse funcionamento, né? Então, os algoritmos de ordenação são clássicos e são muito importantes de você entender, né?